Saudações da Igreja Evangélica em Lyon para todos os irmãos, toda a Igreja, por parte destes irmãos queridos para nós. Hoje chegamos para o Evangelho de Mateus novamente e vamos até Mateus capítulo 4. Mateus capítulo 4, queremos hoje observar um dos temas mais importantes das Escrituras, aquilo a que chamamos o Evangelho, ou melhor dito, a tentação a Jesus. A tentação a Jesus. Eu gosto de dizer a Jesus, não gosto tanto de dizer a tentação de Jesus, mas a Jesus, foi um ataque ao Senhor Jesus. E precisamos de entender a importância deste momento, deste teste, e ao mesmo tempo também ter uma perspectiva correta sobre como é que o Senhor Jesus chegou a este momento da tentação. E vamos então ler também Mateus capítulo 4, a partir do versículo 1 até ao versículo 11. Diz assim o texto da palavra de Deus. A seguir foi Jesus levado pelo Espírito ao deserto, para ser tentado pelo diabo. E depois de jejuar 40 dias e 40 noites, teve fome. Então o tentador, aproximando-se, lhe disse: Se és o Filho de Deus, manda que estas pedras se transformem em pães. Jesus, porém, respondeu: Está escrito, não só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Então o diabo levou-o à cidade santa, colocou-o sobre o pináculo do templo e lhe disse: Se és o Filho de Deus, atira-te abaixo, porque está escrito: Aos seus anjos ordenará a teu respeito que te guardem, e eles te susterão nas suas mãos para não tropeçares em alguma pedra. Respondeu-lhe Jesus: Também está escrito: Não tentarás o Senhor teu Deus. Levou ainda o diabo a um monte muito alto e mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a glória deles. E lhe disse: Tudo isto te darei se prostrado me adorares. Então Jesus lhe ordenou: Retira-te, Satanás, porque está escrito: Ao Senhor teu Deus adorarás e só a Ele darás culto. Com isto o diabo o deixou, e eis que vieram anjos e o serviram. Vamos então orar, pedir ao Senhor que nos ajude a entender este texto nesta manhã. Pai amoroso, estamos gratos de retornar ao Teu Evangelho, ao Evangelho do Senhor Jesus. Estamos gratos, Senhor, de ter a Tua revelação e de podermos ver as glórias, ver a vida incrível, justa, santa, pura do nosso Senhor e Salvador. Por isso, a nossa oração, a nossa súplica, em primeiro lugar, diante do Teu texto, é que possas iluminar-nos, possas abrir a nossa mente, para que nós possamos ver estas virtudes do Senhor Jesus, para que possamos ver quão grande Ele é e como Ele é digno da nossa confiança. Senhor, também a nossa súplica vai em favor daqueles que estão nesta sala e que ainda não depositaram a sua confiança em Jesus, que têm confiado talvez nas suas próprias justiças, que têm confiado nas suas próprias obras, que têm confiado talvez na sua própria religião. Mas, Senhor, a nossa oração é que o Teu Santo Espírito, nesta manhã, possa convencer do pecado, da justiça e do juízo e, Senhor, que possa convencer estas pessoas que a única justiça, o único que pode salvar-nos, que pode livrar-nos da Tua própria ira, Senhor, é o Teu Filho, o Senhor Jesus Cristo, que morreu, que foi sepultado e ressuscitou ao terceiro dia. Só Ele pode dar-nos também a vitória sobre a tentação. Por isso, Senhor, nesta manhã, mostra-nos como é que o Senhor Jesus chegou a este momento, como é que Ele se preparou para este momento e como é que Ele venceu este momento. Senhores, sê conosco. Nós te pedimos isto no nome do Senhor Jesus. Amém. Há mais ou menos um mês atrás, o mundo evangélico, também muitas vezes conhecido como o mundo reformado, igrejas mais conservadoras, nós ficámos chocados, surpreendidos com a notícia da queda em adultério de um dos pastores mais conhecidos do nosso meio. Um famoso pastor, pregador,
que caiu e que nos deixou surpresos, chocados com a sua queda. Confesso que eu, pessoalmente, sei também que muitos dos meus colegas, até mesmo pastores fora de Portugal, não dormimos semanas ao saber desta queda. Foi duro, foi difícil, quase todos os dias pensámos neste homem, orámos por ele, pela sua família, pela sua igreja, porque os danos são grandes, são incríveis. Quando observamos uma queda assim, de alguém tão famoso, pregador, pastor, autor de livros, cair desta forma como cai em pecados, nós temos que nos lembrar de algo muito importante para nós, mesmo que alguns, ou a maioria dos que estão aqui não sejam obreiros ou pastores ou missionários, precisamos de lembrar-nos do alerta das Escrituras de como é que nós nos podemos arruinar definitivamente neste mundo. O Provérbios 6 é um capítulo que nos ensina como é que nós nos podemos arruinar. Se queres saber esta manhã como é que te podes arruinar, Provérbios 6 ensina-te o caminho da ruína. Como é que tu podes fazer isso? E se vais até este capítulo, os primeiros versículos vão ensinar-te que se te queres arruinar, ser fiador. Logo em seguida vai dizer-te ser preguiçoso. Logo em seguida vai dizer-te ser amigo ou anda na companhia de pessoas más, de ímpios. E logo em seguida leva-nos então a este ponto da ruína, que é o adultério. O adultério. Provérbios 6, versículo 23, veio à minha mente ao ver a queda deste homem e tudo o que aconteceu a seguir. Diz assim a partir do versículo 23. Porque o mandamento é lâmpada e a instrução luz, e as repreensões da disciplina são o caminho da vida, para te guardarem da vil mulher e das lisonjas da mulher alheia. Não cobices no teu coração a sua formosura, nem te deixes prender com as suas olhadelas. Por uma prostituta o máximo que se paga é um pedaço de pão, mas a adúltera anda à caça de vida preciosa. Tomará alguém fogo no seio sem que as suas vestes se incendeiem? Ou andará alguém sobre brasas sem que se queimem os seus pés? Assim será com o que se chegar à mulher do seu próximo. Não ficará sem castigo todo o que a tocar. Não é certo que se despreza o ladrão quando furta para saciar-se, tendo fome? Pois este, quando encontrado, pagará 7 vezes tanto, entregará todos os bens da sua casa. O que adultera com uma mulher está fora de si. Só mesmo quem quer arruinar-se é que pratica tal coisa. Achará açoites e infâmia, e o seu opróbrio ou vergonha nunca se apagará. É exatamente isto que nós temos visto ao longo destas semanas na vida deste homem. Além do temor que trouxe, obviamente, ao meu coração e todos os que temos assistido a este evento triste e trágico, também observei, através da Rede X e outros lugares, a reação de muitas pessoas a esta queda. Principalmente pessoas da igreja deste homem e também muitos dos seus seguidores, pessoas que iam às conferências onde ele ia pregar, ou liam os seus livros, ou ouviam o seu podcast quase todas as semanas. Algumas destas pessoas diziam que iriam abandonar a igreja. Não querem mais estar nesta igreja. Sentiam-se enganadas. Provavelmente muitos de nós temos encontrado por aí pessoas que deixaram a igreja por causa de pastores ou lideranças ou alguma situação. Elas simplesmente foram embora porque não suportaram a queda ou a falha de alguns desses líderes. Era a situação destas pessoas. Algumas delas, de uma forma impressionante, diziam mesmo: eu já não quero mais seguir o Senhor Jesus, porque se é assim com este homem, então não há chance para nós. Estavam desanimadas, não sentiam força para seguir este homem. Bem, diante destas coisas, eu acho que a passagem que nós temos hoje diante de nós ajuda-nos a entender que nós, mesmo sabendo que os pastores têm uma grande responsabilidade, que eles foram chamados por Cristo para serem modelos da congregação, que eles são guias das ovelhas, que as ovelhas devem imitar a fé deles, mesmo sabendo de toda esta responsabilidade que cai sobre nós, os pastores da Igreja do Senhor, ainda assim, em última instância, eu e tu seguimos o grande pastor. Eu e tu olhamos para o grande pastor.
Eu e tu temos a nossa fé, a nossa confiança somente em Cristo, o pastor das nossas almas. Notem o que o autor aos Hebreus disse. Nós vimos o irmão Davi explicar um pouco a situação dos Hebreus. Os Hebreus estavam neste grande conflito de continuar a seguir a Cristo ou não seguir a Cristo. Alguns deles queriam retroceder, voltar para trás, para a sua antiga religião, o judaísmo. A situação deles era bastante difícil, sentiam perseguição, opressão, eram abandonados pelos familiares por seguir a Cristo e alguns sentiam-se tentados a deixar a Cristo. No entanto, o autor aos Hebreus disse-lhes o seguinte, Hebreus 4, versículo 14 e 15. Tendo, pois, a Jesus, o Filho de Deus, como o grande sumo sacerdote que penetrou os céus, conservemos firmes a nossa confissão. O texto não diz aqui, o Mário, o grande sumo sacerdote. O texto não diz aqui o Jairo, o grande sumo sacerdote. O texto aqui não diz nenhum outro nome, a não ser um nome, Jesus. Por causa dele, porque ele é o nosso sumo sacerdote, nós devemos conservar, manter a nossa quê? Confissão. Porque não temos sumo sacerdotes, o versículo 15, que não possa compadecer-se das nossas fraquezas. Antes, foi ele tentado, notem, em todas as coisas. À nossa semelhança, mas notem, sem o quê? Pecado. Sem pecado. Por causa deste homem, por causa deste sumo sacerdote perfeito, eu e tu temos todas as razões para conservar a nossa confissão. Para continuar em Cristo, para continuar a seguir o Senhor Jesus, para permanecer na fé, para continuar a servir a sua igreja, por causa dele, porque ele nunca falhou e ele nunca falhará. E quando chegamos a Mateus capítulo 4, vemos exatamente isso. Aqui está o sumo sacerdote que não falhará. Por isso, o tema em si, a proposição, aquilo que queremos propor, é como é que Jesus venceu a tentação. Como é que Jesus venceu a tentação? Agora, antes de começarmos a analisar a narrativa, e para os que me conhecem, provavelmente hoje não vamos entrar sequer neste texto e começar a observar, precisamos de fazer uma introdução importante a este momento em que chegamos à narrativa da tentação. Eu presumo que muitos dos que estamos aqui fomos ouvintes ou participamos em escolas dominicais e talvez alguns dos nossos professores da escola dominical ensinou-nos sobre a tentação a Jesus. Mas muitas vezes o que aconteceu na explicação desse texto ou do evento da tentação foi uma explicação, eu diria, um pouco superficial, não tão profunda, também porque, de alguma forma, foi uma explicação defensiva de quem Jesus é diante da tentação. Muito provavelmente, quando chegámos a ouvir acerca da tentação, aquilo que nós ouvimos foi, bem, não se preocupem, Jesus nunca pecaria porque Ele é Deus. Assim, e foi isto que ouvimos na escola dominical, não é? Quando os nossos professores ensinaram-nos acerca disso. E então passaram-nos a explicar o texto desde essa perspectiva, não é? É Deus, não se preocupem, Ele vai vencer sobre o diabo. Bem, nesta manhã quero convencer-vos de que sim, Ele é Deus, nunca cessou de ser Deus, mas essa não foi a razão pela qual Ele venceu a tentação. Porque o autor aos Hebreus, lembram-se, ele disse que Jesus foi tentado em todas as coisas. A nossa... Eu e tu não somos Deus, não somos deuses. Foi à nossa semelhança, mas sem o quê? Pecado. E precisamos de entender, ter uma perspectiva correta ao chegar a este momento da tentação, para logo entender como é que Ele venceu e como é que agora eu e tu, também, estando nele, unidos a Ele, podemos o quê? Vencer as tentações que chegam à nossa própria vida. Bem, o primeiro aspecto, quando chegamos a este texto, a primeira coisa que tem que vir à nossa mente, as crianças são boas porque elas fazem este tipo de perguntas, não é? Nós que somos pais, temos que estar preparados, os nossos filhos vão-nos fazer estas perguntas, porquê que Jesus tinha que ser tentado? Porquê que Ele tinha que ser experimentado, testado, provado? Aliás,
O texto de Mateus capítulo 4, não sei se ainda tens a tua Bíblia aberta, começa por dizer assim, a seguir, e nota que Mateus está a fazer a conexão com o evento anterior. Lembras-te do que é que aconteceu antes? Foi o batismo de Jesus. Foi o momento em que o Espírito Santo ungiu, veio sobre ele, e foi o momento em que ele ouviu os céus a abrirem-se e o Pai a proclamar desde aquele lugar, desde a sua glória, este é o meu Filho amado, em quem me comprazo. E diz o texto que logo a seguir, aliás, o Evangelho de Marcos diz-nos imediatamente, o Espírito levou, o Evangelho de Marcos diz-nos que impeliu o Senhor Jesus a ir ao deserto com um propósito, para ser o quê? Tentado. Então nota que o texto mostra a necessidade do Senhor Jesus ser tentado, ser testado, ser provado. Não somente isso. Se tu lês desde o início, desde Gênesis, a Bíblia, tu sabes, logo nos primeiros capítulos da Bíblia, que todos os homens, especialmente aqueles homens que nós temos como mediadores entre nós e Deus, todos foram o quê? Provados. Adão, nenhum irmão adormeceu aí, né? Adão foi provado, Noé foi provado, Abraão foi provado, Isaac, Jacó, Moisés, todos eles foram o quê? Provados. Claro, quando chegamos ao Novo Testamento, nas primeiras páginas do Novo Testamento, a primeira coisa que nós nos damos conta é que também o Filho de Deus, o Deus homem, o Senhor Jesus Cristo, também ele será o quê? Provado. Simplesmente estamos a seguir a narrativa. Mas não somente isso. O Evangelho de Mateus ensina-nos este grande tema do reino de Deus. Até este momento, João Batista, este grande pregador, ele tem dito, arrependei-vos, porque é chegado ou porque está próximo o reino dos céus. E a razão pela qual está próximo o reino, está muito perto de chegar o reino, é porque o rei está aqui, ele já nasceu. Lembram-se dos magos? Os magos chegaram a Jerusalém, perguntavam a todos onde é que está o recém-nascido, o rei dos judeus. Estava aqui, está na terra, e por isso o reino está próximo, está muito perto. É necessário o arrependimento para que este reino seja estabelecido. Quando então chegamos a este momento, é normal que aquele a quem o Pai disse, este é o meu filho, e quando ele disse, este é o meu filho, qualquer judeu, certamente João Batista, os líderes religiosos estavam ali a ser rejeitados de serem batizados por João e todos os mais que estavam ali, até nós que temos lido desde o início, à nossa mente viria, por exemplo, o Salmo 2, onde o pai disse ao filho que iria dar-lhe por herança as nações e as extremidades da terra por possessão. Também nos lembraríamos de Daniel 7, onde este ancião de dias vem e o Filho do Homem se aproxima e o ancião de dias dá ao Filho do Homem o domínio, a glória, o reino e todos os homens para que todos o sirvam. Era isto que está em cima da mesa. E para ele provar que ele é o digno Filho de Deus, o Filho do Homem, ele tem que ser o quê? Provado, testado, de que ele pode sentar-se nesse trono e reinar. Este é o primeiro aspecto importante a ter em conta. O segundo aspecto a ter em conta, quando chegamos a este momento da tentação, é a clara, eu diria, comparação ou talvez contraste entre o primeiro Adão, ou Adão original, e o Senhor Jesus Cristo, que é chamado no Novo Testamento de último Adão. Último Adão. Muito importante. Nós entendemos pelas Escrituras de que nós estamos como estamos porque lá no jardim todos nós estávamos em Adão, unidos a este primeiro Adão, a este Adão original, e com ele nós pecamos e com ele nós morremos. Todos nós nascemos com pecado. E nascemos com pecado porque todos nós estávamos unidos com o primeiro Adão e todos nós caímos com esse primeiro Adão. A Bíblia é clara sobre isto, que por um só homem entrou o pecado no mundo
E com o pecado a morte passou a todos, porque todos pecaram. Romanos 5, versículo 12. Mas nesse mesmo texto é-nos explicado que há um outro homem, há um outro Adão, é o último Adão que obedeceu. E porque ele obedeceu a Deus, então a sua obediência ou a sua justiça é suficiente para justificar a muitos, justificar todos aqueles que agora se unem a este último Adão. Na realidade, eu tenho dito isto já algumas vezes aqui, no mundo só existem duas humanidades. É certo, nesta sala há muitas nações, mas na verdade, aos olhos de Deus, só há duas raças. A que está no primeiro Adão e a que está no último Adão. É claro, a pergunta para ti e para mim é onde é que nós estamos? Qual é o nosso Adão? Qual é o nosso pai? Qual é a nossa ascendência? Bem, os que estão unidos a este último Adão têm a justiça dele. E este capítulo mostra-nos que nós temos um último Adão que é justo, que é santo, que é puro e que vence as tentações. Agora, isto é incrível, porque este último Adão, eu diria, este último Adão é muito mais incrível do que o primeiro Adão. Porque o primeiro Adão, se tu lês o livro de Gênesis corretamente, especialmente os primeiros capítulos, tu percebes que chega ao sétimo dia, no início do capítulo 2, há um intervalo, vamos chamar assim, um momento em que voltamos para trás para o sexto dia para explicar-nos como é que o homem e a mulher foram criados e como é que eles se casaram. E o capítulo 3 retoma outra vez o sétimo dia. E é nesse dia que Adão cai. Sabem quanto tempo demorou Adão a cair? Um dia. Um dia. No entanto, eu e tu, quando chegamos a Mateus 4, temos um homem com 30 anos que nunca cedeu à tentação. E mais uma vez, ele vai dizer não à tentação. E por esses 3 anos em que ele irá exercer o seu ministério, ele vai dizer à tentação, não, não, não. Por isso eu e tu temos um último Adão muito mais vitorioso, muito mais poderoso, em quem devemos confiar. Um terceiro aspecto importante, talvez a pergunta mais normal que é feita quando chegamos ao momento da tentação, é se o Senhor Jesus podia ou não, o quê? Pecar, não é? Esta é a pergunta que normalmente surge quando chegamos ao momento da tentação, não é? Aqueles que tivemos escola dominical, certamente perguntámos aos nossos professores, professor, só uma pergunta, ele está a ser, mas ele podia pecar? E normalmente o professor que talvez não investigou bem, ele irá dizer, não, que é isso? Vai lavar a tua boca. Não é? Nunca tal coisa se te ocorra na tua mente. Ele era Deus, ele não podia pecar. Então isto faz com que a tentação seja de alguma forma uma farsa. Não foi real para o Senhor Jesus. E isso não é certo, não é um bom pensamento acerca da tentação que veio sobre o Senhor Jesus. Bem, em primeiro lugar, ou melhor dito, quando chegamos a esta questão que nos é feita, se Jesus podia ou não pecar, a resposta é dupla. Por um lado, nós dizemos, era impossível o Senhor Jesus pecar. Por outro lado, nós dizemos, é possível o Senhor Jesus, ou era possível o Senhor Jesus pecar. Como assim, Mário? Agora deixaste-me confuso. Bem, em primeiro lugar, nós dizemos que era impossível por causa do decreto ou das profecias de Deus em relação ao Messias. Deus decretou, antes da fundação do mundo, um cordeiro para ser o sacrifício pelos nossos pecados. Ele foi imolado antes da fundação do mundo, diz a Bíblia. O Senhor ordenou que o seu filho tomasse o lugar dos injustos que fosse morto por eles, no lugar deles para justificar-los. Então, se Deus ordenou isto, se Deus predeterminou isto, o plano de Deus não pode falhar. As profecias de Deus não podem falhar. Se Deus disse, assim será. E quando entramos neste ponto da soberania de Deus e começamos a contemplar como é que estas coisas acontecem, precisamos de ter calma e pensar bem as coisas ou aquilo que a Bíblia nos diz. Vamos a um exemplo das Escrituras. Vamos até ao Salmo 2. Salmo 2,
Também isto não vai aparecer na tela, vão ter que abrir mesmo as vossas Bíblias. Também o Salmo 2. Salmo 2, a partir do versículo 1, vamos ler até o versículo 4. Nós vemos um pouco deste decreto de Deus, que só podemos conhecê-lo se Deus nos revela, não é? Nós não sabemos o que é que Deus ordenou para nós, para o dia da manhã, e só poderíamos saber se Deus nos revelasse. Bem, neste caso, Deus revelou a sua predeterminação. Diz assim o versículo 1: porque se enfurecem os gentios e os povos imaginam coisas vãs. Os reis da terra se levantam e os príncipes conspiram contra o Senhor e contra o seu ungido. A palavra ungido aqui é literalmente o Messias, o escolhido, dizendo: rompamos os seus laços e sacudamos de nós as suas algemas. Ri-se com aquele que habita nos céus, o Senhor zomba deles. Então temos aqui esta profecia, este é um salmo messiânico, nós não sabemos quem é o autor. É provável que seja o rei Davi e que talvez seja uma experiência que ele viveu. Ele era ungido do Senhor no seu tempo, era o rei de Israel. Os gentios muitas vezes atacaram Israel e ele viu da parte de Deus este livramento. Mas nós sabemos, em última análise, este salmo, ele aponta a este grande Messias, a este grande ungido do Senhor, que é o Senhor Jesus Cristo. Bem, os autores do Novo Testamento apanharam este texto e explicaram-nos para nós como é que se cumpriu isto. Então vamos até Atos capítulo 4. Atos capítulo 4. Depois de ameaçados para não pregarem o nome do Senhor Jesus, a sua morte, a sua ressurreição, os apóstolos saíram da presença dos líderes de Jerusalém e reuniram a igreja. E notem o que aconteceu, diz o versículo 23 do capítulo 4 de Atos. Uma vez soltos, procuraram os irmãos e lhes contaram quantas coisas lhes haviam dito os principais sacerdotes e os anciãos. Ouvindo isto, unânimes, levantaram a voz a Deus e disseram: Tu, soberano Senhor, que fizeste o céu, a terra, o mar e tudo o que neles há, que disseste por intermédio do Espírito Santo por boca de Davi. Aqui sabemos que o autor do Salmo 2 é o rei Davi. Nosso pai, teu servo. Porque se enfureceram os gentios e os povos imaginaram coisas vãs. Levantaram-se os reis da terra. Nós já lemos isto, não foi? Salmo 2. E as autoridades ajuntaram-se a uma contra o Senhor e contra o seu ungido. E notem a aplicação, porque verdadeiramente se juntaram nesta cidade contra o teu santo servo Jesus, o qual ungiste. Ele é ungido do Salmo 2. Herodes e Pôncio Pilatos, com gentios e gente de Israel. Então notem que a aplicação do Salmo 2 cai neste momento em que o Senhor Jesus é entregue na mão destas pessoas, judeus e romanos, judeus e gentios, para ser crucificado. Então este era o plano de Deus. Que fosse assim, Deus predeterminou, Deus pré-ordenou que assim fosse. Diz o versículo 28, para fazerem tudo o que a tua mão e o teu propósito, o quê? Predeterminaram. Então se Deus ordenou, se Deus predeterminou, não há como isso não acontecer. No entanto, temos que explicar sempre que a predeterminação de Deus ou o decreto de Deus não é em si uma coação ou uma coerção ou uma influência sobre o indivíduo para que ele faça sim ou sim o que Deus disse. Não. Não é isso que está em causa. Estes homens são responsáveis pelo que fizeram. O Senhor Jesus, ao dizer não à tentação, fê-lo sem dúvida, porque era o meio dentro deste decreto de Deus. Deus decreta o fim e também os meios para que aconteça, mas o Senhor Jesus fê-lo livremente. Deus decretou que Adão, o primeiro Adão, caísse no pecado. No entanto, a decisão, o meio, foi a decisão do primeiro Adão. E ele foi livre para escolher isso, responsável para escolher isso. Então, explicando isto, esta é a conclusão. Jesus não podia pecar.
Jesus não iria cair no pecado, porque a pré-determinação de Deus não pode falhar. Mas em segundo lugar, sim, Jesus podia, ou tinha capacidade para pecar. Como assim, Mário? Bem, isto tem a ver, muitas vezes, com a forma como pensamos acerca do Senhor Jesus, da sua pessoa. Eu sei que todos nesta sala, creio eu, a maioria talvez, crê que o Senhor Jesus era verdadeiramente Deus. E é certo, é isso que a Bíblia ensina. Vamos até Filipenses capítulo 2. Filipenses capítulo 2, texto conhecido sobre a humanidade do Senhor Jesus e também a sua divindade. Diz Filipenses capítulo 2, a partir do versículo 5, vamos ler só o 5 e o 6, diz o texto: tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, pois ele subsistindo, esta é uma palavra importante, é a palavra que na história da igreja se usa para explicar quem é, ou o que é a Trindade, também, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação o ser igual a Deus. Então este texto deixa claro, não há dúvidas. Jesus, o texto está a falar dele, é o quê? Deus. Ele subsiste em forma de Deus. Esta é a forma como explicamos a Trindade. Nós temos um Deus que é um ser que subsiste ou que existe em três pessoas. É isto que nós queremos como igreja, é isto que a igreja tem querido ao longo dos séculos, é isto que os apóstolos ensinaram. E que a segunda pessoa da Trindade é, sem dúvidas, verdadeiramente, completamente, plenamente Deus. E ele nunca deixou de ser Deus. Cuidado, porque muitas vezes algumas pessoas, até alguns pastores, irão dizer coisas como que quando o Senhor Jesus foi à cruz, naquele momento ele deixou de ser Deus. Não, não. Isso seria heresia, um grande erro doutrinal, teológico. Não. Ele não pode deixar, ou ele não pode cessar de ser Deus. É impossível Deus deixar de ser Deus. Sempre foi Deus. O que aconteceu com o Senhor Jesus, e de uma forma específica com a segunda pessoa da Trindade, foi que ele acrescentou à sua natureza divina uma natureza humana. É a única coisa que aconteceu. E o que o texto está a dizer-nos é que, estando nessa condição, ele não teve por usurpação o ser igual a Deus. Antes, diz o versículo 7, a si mesmo se esvaziou. E esse esvaziar é explicado no texto em que ele assumiu a figura humana, tornou-se servo. O texto explica como é que aconteceu esse esvaziar, mas é importante entender que aquilo que irá acontecer na vida humana do Senhor Jesus é que ele não irá usar a sua natureza divina como vantagem para viver a sua vida humana. Eu sei, muitas vezes ouviste, ele fez estes milagres porque ele era Deus. A pergunta é simples. Mais alguém ressuscitou mortos na Bíblia, além do Senhor Jesus? Sim ou não? Sim, Elias, os apóstolos, ressuscitaram mortos. Alguém deu vista aos cegos, além do Senhor Jesus? Sim, os apóstolos fizeram isso muitas vezes. Eles eram deuses? Não. Então o Senhor Jesus não estava a fazer estas coisas por causa da sua natureza divina. Ele não usou a sua natureza divina. Não deixou de ser, não cessou de ser, mas a sua natureza divina não tem influência sobre isto. Então, quando chegamos ao momento da tentação, é exatamente o que está a acontecer. O Senhor Jesus chega a este momento com a sua natureza divina, a sua natureza humana, totalmente, ou verdadeiramente divino, verdadeiramente humano, e ele chega a esse momento e a natureza divina não tem intervenção. Não irá auxiliá-lo. Aliás, Mateus deixa claro que ele jejuou 40 dias e 40 noites, e no final desses dias o que é que ele teve? Fome. Se a natureza divina estivesse a auxiliá-lo, ele não teria o quê? Fome. Porque Deus não tem fome. Mas porque a natureza divina não tem intervenção, tudo o que nós vemos é um homem verdadeiramente homem, que irá enfrentar a tentação como os homens enfrentam a tentação. Esta é a realidade, este é um aspecto a ter em conta quando chegamos a este momento em que vamos ler a tentação
do Senhor Jesus. Foi tentado em todas as coisas à nossa semelhança. Um quarto aspecto importante, voltando outra vez a ler o texto de Hebreus 4:15, que é importante também. O texto diz, porque não temos um sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas, antes foi ele tentado em todas as coisas à nossa semelhança, mas sem o quê? Pecado, também o texto deixa claro, foi tentado à nossa semelhança. Precisamos entender o que é essa semelhança, também do que é que está a falar. Porque há uma coisa que entendemos acerca do Senhor Jesus que é distinto da nossa experiência. Porquê que eu digo isto? Vamos até Tiago, capítulo 1. Este é um texto pregado pelo pastor Jonathan Reckerman, mais ou menos 2 semanas atrás. Podem ir à nossa página do YouTube e ouvir esta pregação deste texto. Foi muito bom. Mas em Tiago, capítulo 1, versículo 13, diz o texto, 13 e 14, talvez o 14 com mais ênfase, mas vamos ler o 13, diz assim o texto: ninguém, ao ser tentado, diga, sou tentado por quem? Por Deus, porque Deus não pode ser o quê? Tentado pelo mal, e Ele mesmo a ninguém o quê? Tenta. Não é? Este texto é importante até mesmo para destornar a ideia de que Jesus não caiu na tentação porque era Deus, e para entender que ele foi verdadeiramente tentado. Se a natureza divina estivesse a exercer uma influência, se estivesse em ação, naquele momento, bem, a Bíblia é clara, Deus não pode ser o quê? Tentado. Então ele nunca teria sido o quê? Tentado. Mas o texto diz mesmo que ele foi tentado. Então a natureza divina não tem ação. É a natureza humana. Mas, no entanto, há uma distinção nesse momento da tentação. Notem o versículo 14. Ao contrário, cada um é tentado pela sua própria quê? Cobiça. Quando esta o atrai, seduz. Sabem porquê que eu e tu somos tentados em algumas coisas e somos seduzidos nessas coisas? É porque nós temos uma cobiça interna, um desejo pecaminoso interno, um interesse pecaminoso por isso, uma inclinação pecaminosa para isso. Mas essa não era a experiência do Senhor Jesus. O Senhor Jesus está como o primeiro Adão, no jardim, que não tem também um desejo pecaminoso, não tem uma cobiça para o mal, que não tem interesse para o mal, era totalmente inocente. A tentação para, de alguma forma, levar Adão a pecar só podia acontecer fora dele, externamente. Eu e tu podemos estar fechados num quarto, sem televisão, sem telemóvel, sem nada, ainda assim eu e tu somos tentados, por causa do que há dentro de nós. Mas essa não era a experiência do Senhor Jesus. Ele não tinha essa inclinação. Era como o primeiro Adão. O que faz com que a transgressão de Adão seja gravíssima, seja terrível. Porquê? Porque não havia nada dentro dele que o levasse àquilo. Foi uma decisão voluntária de rebeldia contra Deus. A Bíblia diz-nos que Eva foi enganada, mas o homem não foi enganado. Ele decidiu voluntariamente ser rebelde, transgredir contra o Senhor. Mas aqui eu e tu temos um último Adão, na mesma situação do primeiro Adão, sem natureza pecaminosa, sem nenhum desejo, sem nenhuma cobiça para o pecado, a dizer não à tentação. Não, não, não. Isso leva-nos à última consideração, e creio que talvez a melhor ilustração para o que estou a tentar passar-vos acerca da pessoa do Senhor Jesus, para que vocês possam contemplar quão grande Salvador nós temos. E que neste momento da tentação fica claro para nós estamos diante de um Salvador incrível, magnífico, que nós devemos confiar. O pastor John Piper, ele explicou há muitos anos atrás, eu era bem pequenino ainda, na sua igreja, este texto de Hebreus 4:15, como é que Jesus foi tentado à nossa semelhança. E deixem-me dizer-vos, a sua explicação foi bem extravagante, como é normal no John Piper, mas bem clara sobre aquilo que aconteceu com o Senhor Jesus, não durante este momento do diabo a tentá-lo, mas durante 33 anos.
Diz ele, depois de explicar, ler o texto de Hebreus 4,15, notem esta frase: somente Jesus sofreu toda a força da tentação. Volto a repetir. Somente Jesus sofreu toda a força da tentação. As pessoas têm o hábito de afirmar que se Jesus era sem pecado, isso significa que ele nunca provou realmente o poder da tentação. Como é que um homem perfeito que nunca pecou, que nunca lutou para ser livre de um hábito pecaminoso, pode verdadeiramente sentir o poder da tentação? Bem, esta forma de pensar é errada. É errada porque tu não estás a lutar com o pecado se estás constantemente a ceder ao pecado. Isso não é luta, é derrota, entrega, cedência. Em outras palavras, a pressão da tentação só é sentida com mais força por aqueles que resistem com afinco e seriamente em ceder ao pecado. Esta foi a resposta de C.S. Lewis a um escarnecedor que rejeitava a ideia de que Jesus podia simpatizar connosco, já que ele nunca experimentou a completa força da tentação. Ele disse o seguinte: há uma tola ideia por aí de que boas pessoas não sabem o que é a tentação. Esta é uma mentira óbvia. Somente aqueles que tentam resistir à tentação sabem quão forte ela é. Volto a repetir. Somente aqueles que tentam resistir à tentação sabem quão forte ela é. Um homem que cede à tentação depois de 5 minutos simplesmente não sabe o que teria sido 1 hora depois. Ou uma vida inteira depois, resistindo à tentação de pecar. Não apenas 5 minutos ou 1 hora, mas ano após ano, década após década, até que Jesus volte ao chame. Somente os que resistem sabem a completa força da tentação. Por isso, C.S. Lewis afirma que é por isso que as pessoas más, num certo sentido, não sabem muito pouco sobre a maldade. Elas viveram uma vida protegida a ceder sempre ao pecado. Cristo, pelo facto de ter sido o único homem que nunca cedeu à tentação, é também o único que sabe perfeitamente o que significa a tentação. Nunca penses que por teres vivido uma vida de pecado, sabes mais sobre a tentação do que uma pessoa piedosa, que andou no fio da navalha, rangendo os dentes no Espírito Santo, ou no poder do Espírito Santo, e a dizer não, 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 e lutando todos os dias com justiça, dobrando os joelhos, sentindo a força do mal sobre ele, dia após dia, e a triunfar sobre o pecado em Deus. Nunca pensem que sabem mais do mal do que essa pessoa, ou que sabem mais do mal do que o Senhor Jesus Cristo. Tentado como nós, mas sem pecado, e portanto conhecendo toda a força do que é ser tentado. Então ele passa a ilustrar. Por exemplo, Jesus foi tentado, como é óbvio, pelo diabo ou outras pessoas, a mentir para salvar a sua vida. Não seria o caso de rodeado de soldados, de lanças, de uma cruz num canto, de pregos no chão, de martelos ali, tendo visto o fim, ou tendo visto como era o fim, quando lhe perguntavam: és tu o Cristo, o Filho de Deus vivo? Não seria ele tentado a mentir? Não duvido que tenha sido tentado pelo diabo a roubar para ajudar a sua mãe, quando esta ficou viúva. Havia pelo menos 5 filhos naquela família. As viúvas não tinham vida fácil. José desapareceu de cena bem cedo. Jesus foi tentado a roubar. Jesus também foi tentado pelo diabo a cobiçar todas aquelas coisas bonitas. Zaqueu tinha ainda dinheiro quando deu metade dos seus bens, ou devolveu metade dos seus bens. Acham que o Senhor Jesus não foi tentado pelo diabo a cobiçar a casa de Zaqueu, onde este se deitava todas as noites? Foi tentado a desonrar os pais quando estes lhe eram duros ou lhe diziam o que estava certo e errado e impunham limites, talvez mais do que os outros rapazes em Nazaré. Foi tentado pelo diabo a vingar-se quando o acusaram injustamente. Muitas vezes diziam mentiras sobre ele e com uma palavra podia tê-los feito de tolos ou parvos. Foi tentado pelo diabo a cobiçar
quando Maria se ajoelhou, inclinou-se e limpou-lhe os pés com o cabelo. Foi tentado pelo diabo a murmurar contra a soberania de Deus quando o seu amigo, colega, parente, João Batista, foi decapitado por causa do capricho de uma rapariga que dançava. Talvez o Senhor Jesus podia ter dito: onde é que tu estás, Deus? Foi tentado pelo diabo a vangloriar-se diante dos seus acusadores quando estes não conseguiam responder às suas perguntas. Irmãos, o Senhor Jesus conhecia a batalha. E triunfou sobre esse monstro todos os dias, o dia todo, durante 33 anos. E quando a situação se agravou no final, ele nunca se rendeu. Ele disse não, não, não. Por isso, irmãos, nós temos um sumo sacerdote que se simpatiza connosco. Ele é o Filho de Deus que foi tentado em todas as coisas, à nossa semelhança, mas sem pecado. Por isso, conservemos firmes a nossa confissão. Temos um homem em quem podemos confiar para sempre, todos os dias. Foi vitorioso sobre o pecado. Ele nunca falhou. É um cordeiro sem mancha e sem mácula. É o sacrifício pelos nossos pecados. E na próxima semana vamos ver como é que ele venceu então estas tentações e as implicações para as nossas vidas. Mas é claro, tenho que fazer esta pergunta. Em quem é que estás a confiar? Em quem é que a tua fé está depositada? Há muitas pessoas que tristemente depositam a sua fé em homens, em pastores que certamente irão ceder à tentação alguma vez. Colocam a sua fé em instituições, em igrejas, que muitas vezes também elas mesmas podem pecar, falhar diante de Deus, porque ela está cheia de homens e mulheres que ainda lutam com o pecado. Bem, a nossa confiança tem que estar naquele que nunca falhou, que é um sumo sacerdote perfeito, para mim e para ti. Pai amoroso, estamos gratos porque nos fizeste conhecer este sumo sacerdote. Obrigado, Senhor, porque Jesus venceu a tentação e venceu cabalmente, de uma forma incrível, 33 anos a dizer não ao pecado. Que incrível, Senhor! Onde podemos achar outra pessoa? Em quem podemos confiar? Aonde é que nós acharíamos refúgio? Ou que justo haverá nesta terra que pode dar-nos a sua justiça para que nós sejamos livrados da tua ira? Mais ninguém, a não ser o Senhor Jesus. Ele foi o único que sempre disse não à tentação. E, Senhor, nós te louvamos, te agradecemos porque abriste os nossos olhos para ver este Salvador e abraçá-lo, confiar nele para a salvação da nossa alma. Esta é a experiência de muitos e a minha oração é para que todos nós possamos manter-nos, conservar-nos no Senhor Jesus. Nunca desistir dele. Nunca nenhum de nós ficará desiludido com o Senhor Jesus. Quem crê nele não será confundido. Mas, senhores, é certo também que há pessoas no nosso meio que ainda não confiaram neste sumo sacerdote, ainda não confiaram no teu Filho, e a minha oração é que o teu Santo Espírito convença de que o único justo, o único que pode salvar, o único que nos compreende realmente é o Senhor Jesus. Senhor, que haja salvação esta manhã, que alguém venha e peça ao Senhor Jesus: salva-me, salva-me, eu quero confiar em Ti. Senhor, assim nós oramos, no nome do Senhor Jesus. Amém.